Estamos dando início ao Le Quotidien Convida e hoje a nossa primeira convidada é a Mariana Marçal, uma amiga, jornalista na região, e que quando eu a convidei, eu perguntei que prato que ela gostaria de aprender. E ela me falou que gostaria de aprender sobre o Gravilax. Então ela vai nos contar um pouquinho o porquê que ela pediu o Gravilax e eu vou começar a fazer a demonstração de como ele é feito. Mariana? Bom, Márcia, obrigada pelo convite, eu adorei, além de amiga, sabe que eu te admiro como chefe de cozinha. Fui uma das primeiras jornalistas a te entrevistar quando você chegou aqui na Granja Viana. Eu escolhi o Gravilax porque eu tenho um caso de amor com a gastronomia. Eu adoro comer, adoro cozinhar e eu sempre ouvi falar do Gravilax e eu nunca experimentei. Eu não sei como ele é feito. Eu sei do que ele é feito, mas eu não sei como ele é feito. Por isso eu escolhi esse prato. Legal, então vamos lá. O Gravilax, ele é feito com salmão. Eu vou pôr primeiro os ingredientes aqui e eu vou falar um pouquinho da história dele. Salmão, sal grosso, açúcar, um álcool, que no caso é cachaça, vou voltar a falar sobre isso, e uma erva que é o dill, e um pouquinho de pimenta do reino. Então, Gravilax é um peixe escandinavo. Na Escandinávia, a história diz, né, a lenda diz, que os pescadores pescavam o Gravilax, aliás, pescavam o salmão, faziam a marinada. A marinada é a mistura dos temperos, cobriam o peixe com essa marinada, enrolavam esse peixe num pano e enterravam na beira do rio. Como é frio lá, né, ele ficava conservado e ficava sendo marinado e um pouco cozido por esses temperos, tá bom? E depois de 3 dias, eles subiam o rio, desciam o rio, e depois de 3 dias eles iam lá, o peixe estava pronto e eles laminavam o peixe e comiam. Ok? Tem um tamanho exato, um peso exato para fazer o Gravilax? Não, aqui, por exemplo, eu cortei já, é um salmão que estava aberto inteiro e eu cortei uma parte, só uma metade, né, do filé de salmão, para fazê-lo, para não fazer um peixe inteiro. É importante que ele esteja com a pele, tá? Um dos motivos para ele estar com a pele talvez seja para que os ingredientes que penetrem não passem totalmente para o outro lado e seja um pouco contido pela pele do peixe, tá? Então é importante não tirar essa pele aqui, ok? Então o que a gente faz? Eu vou pôr o peixe de volta aqui na minha bandejinha, porque eu vou precisar agora dar uma cortada no dill, que é a erva. Eu vou abrir primeiro o potinho aqui. Então aqui é o álcool, é a cachaça. Pode usar qualquer tipo de cachaça? Na Escandinávia eles fazem com um álcool que chama aquavit, tá? Que também é um álcool destilado. Mas como aqui no Brasil é difícil de achar, eu adaptei com a cachaça. O dill é uma erva deliciosa, muito gostosa, muito cheirosa, tá? Eu adoro isso daqui, é muito bom. Márcia, pode usar algum outro tipo de erva? Não, a princípio é só o dill, tá? Inclusive porque ele tem esse aroma muito específico, muito especial, meio anisado assim, e ele vai dar um sabor particular. A gente vai provar depois o Gravilax já pronto e você vai sentir o sabor especial disso daqui, tá? Então aqui é o dill. É uma erva que é fácil de achar, não é complicado de achar, acha em supermercado, acha em hortifruti, tá? Eu vou pegar, vou pôr tudo aqui, eu vou cortar tudo. Márcia, para fazer o Gravilax, qual o momento de se servir um Gravilax? É uma data comemorativa, em qualquer jantar, num almoço? O Gravilax eu acho que é um prato diferente pra gente, né? Então assim, sempre tem aquele toque um pouco sofisticado. Então eu acho que em algum momento festivo, um almoço um pouco diferente, ou um jantar diferente. Eu acho que todos esses momentos eles servem. Por ser um peixe que vai estar
praticamente cru, eu acho legal servi-lo em épocas de verão, de calor, mas nada impede que seja também feito numa época de frio, tá? Então aqui o DIU, que eu dei uma picada, aí aqui tem o sal grosso, o açúcar e de novo a cachaça. Para esse tamanho de salmão, eu calculei umas 3 colheres de sal grosso. A receita original, ela diz a mesma quantidade de açúcar, então 3 colheres de sal grosso, 3 colheres de açúcar. Mas a minha experiência fez com que eu aumentasse a quantidade de açúcar. Tá. Então eu ponho 3 colheres de açúcar, de sal, para 3 colheres de açúcar, mais um chorinho. Então são 4 colheres de açúcar, mais um chorinho. Tá? Ok. Então eu vou misturar aqui. Porque já ficou muito salgado? Ficou muito salgado, exato. Ficou muito salgado. Eu já conheci pessoas que eventualmente tinham testado o Gravilax, provaram no meu e falaram: o seu fica tão maravilhoso, o meu fica salgado. Fica salgado porque põe muito sal. Entendi. Não diminui o sal, não vai ficar salgado. Tá. Não tem segredo, tá? Nesse caso você não diminuiu o sal, você aumentou o açúcar. Isso, eu aumentei o açúcar, tá? Então a gente dá uma misturadinha para ficar, né, mais homogêneo. Eu vou dar já um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto sempre de pôr pimenta do reino moída na hora, é mais aromático, é mais gostoso. Tá. Mas pode usar pode comer, tá? Pimenta do reino que tá? a gente compra no mercado, tá? E aí eu vou pôr o DIU, eu vou pôr bastante DIU, que ali o peixe está bem espesso. Sempre a pele voltada para baixo? Sempre a pele voltada para baixo, porque ela que vai conter um pouquinho o líquido que vai estar descendo. O álcool é o quanto basta, tá? Então você já deve ter visto em alguma receita quanto basta. Então é olhômetro. Eu não quero que fique muito líquido. Se eu puser muito álcool, quando eu puser essa mistura aqui, ela vai começar a escorrer, tá? Então eu quero que fique uma pasta que eu consiga pôr em cima do peixe e ela fique, tá? Então eu vou colocando o álcool, né? No caso aqui a cachaça. Ok. Eu vou misturando. Às vezes é melhor por menos, pecar pelo menos do que pelo mais. Isso daí também sempre, né? Então aqui uma mistura bonita. fica uma mistura bonita, né? Deixa eu tirar isso daqui para ser mais visível. E aí eu vou pegar o peixe, até aqui em cima da tábua, e eu vou espalhar essa mistura em cima do peixe. Depois eu vou dar uma ajeitadazinha nela. Na parte mais fina aqui do peixe, a gente tenta pôr um pouquinho menos, porque essa parte vai ficar salgada. Tá. Então aqui eu vou com mais, não deixo um montão lá. Aí eu vou dar uma espalhadinha. Vou dar mais uma, que eu sempre gosto de pimenta do reino depois disso. Pode pôr também um grãozinho da pimenta, em vez da pimenta muito. Tá embalando de prato. Aí eu vou embalar esse peixe. Esse daqui é um peixe grande, então ele vai ficar apertadinho aqui. Eu vou até dar uma cortadazinha aqui nele. Depois aqui do lado. Tá? Coloco ele aqui dentro. E eu vou embalar o peixe. Vamos embalar melhor aqui. Posso passar aqui para baixo. Vou embalar o peixe. Aí eu pego a outra bandejinha. Eu ponho em cima. E essa bandejinha, eu ponho um peso em cima. Na cozinha eu tenho 2 pezinhos, pezinho mesmo de academia, de 2 quilos. Então eu ponho 2 pezinhos aqui e ponho na geladeira. Se não tiver pezinho de peso de academia para pôr aqui, põe um saco de açúcar, põe qualquer peso. Precisa do peso, tá?
para o peixe ficar prensado, ok? Então, isso aqui vai para a geladeira, vai ficar 3 dias.